Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo, querido aluno, querido professor, querido estudante da nossa escola bíblica. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que traz o título Naamã é curado da lepra. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo a esta aula da nossa escola bíblica. Naamã. Que significa Naamã? O seu nome é de origem aramaica, que ele é um arameu, região da Síria. Era um nome comum na antiguidade. Entre os filhos de Israel havia um descendente de Benjamim que também chamava Naamã. Então esse nome estava entre os hebreus, como também estava entre os arameus, os sírios, com o mesmo significado. Significa prazer, delícia, doce, agradável. Esse é o seu nome, significado. E a lição de hoje diz: Naamã é curado da lepra. Esse termo lepra é um termo recente, né? E ele vem do latim, mas a palavra hebraica que é traduzido por lepra muitas vezes é o tissará, e tissará vai além do conceito de lepra como a conhecemos hoje. A Bíblia fala de doenças de peles, e as doenças de pele são amplas, e quando vai dar o diagnóstico na Bíblia, no livro de Levítico, para as doenças que são traduzidas por lepra, é de consenso dos estudiosos do hebraico que essa palavra está indicando doenças de pele, mas não especificamente lepra. Logo, essa palavra seria uma tradução interpretada. A palavra tissará, ela tem o sentido de ser algo cortante, perfurante, agonizante, ou seja, um açoitamento de pele, né? E essa palavra, conforme está aqui em segundo livro dos Reis, versículo 4, e o dicionário hebraico de Strong diz flagelar, né? No sentido figurativo é ser acometido de lepra ou tornar leproso, no sentido figurativo. Mas a palavra vai muito mais além, pois o que conhecemos por lepra hoje é a palavra hanseníase, né, que vem do bacilo de Hansen, que foi descoberto pelo Gerhard Henrique Amauer Hansen. E esse bacteriologista norueguês, que tem o nome Hansen no seu nome, que deu nome à doença hanseníase, que ele descobriu o bacilo que gera essa doença de pele e provou que ela é curável controlando o bacilo. Então, esse bacilo de Hansen é apenas um aspecto de uma doença de pele que é denominada de lepra. Ou talvez o termo lepra seja mais amplo do que o Hansen descobriu, ou vice-versa, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar com o conceito tradicional comum. Naamã é curado da lepra. Nós vamos perceber que a história de Naamã revela que ele não tem um corpo todo chagado, todo marcado, embora ele precise se banhar por completo, mas o próprio texto nos mostrará que ele tem uma mancha de pele que está lhe torturando, roubando-lhe a paz, mas que não lhe rouba os títulos, a projeção pessoal, e nem lhe afasta da dignidade da família, de estar participando da família. Ele não se torna um assombro para as pessoas, o que indica que ele tem algo que ele não pode mais fugir da doença, muita gente já sabe, mas não é algo que domina o seu corpo, que o deforma de tal maneira que precisasse ser isolado da sociedade, como era comum na antiguidade, não só entre os hebreus, que por saber que as doenças infecciosas elas eram transmissíveis e precisava isolar as pessoas da comunidade, da sociedade, para que não viesse se transformar numa espécie de pandemia, né? E ou epidemia, né? Uma epidemia que é uma coisa mais
pandemia é mais amplo, né? Uma epidemia. E às vezes, quando isso dominava quando, por exemplo, no Vale dos Leprosos, como era denominado, onde todos aqueles que sofriam da doença eram isolados, ficavam lá nesse isolamento social, e ali já não há uma questão de epidemia, é algo endemia, algo endêmico, já era inerente ao próprio espaço, né? Então, Naamã é curado da lepra. O textuário nos diz assim, de acordo com o nosso textuário aqui, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, ficou purificado. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14. O textuário nos mostra o grande momento épico do milagre, hein? Que Naamã dá 7 mergulhos nas águas do Jordão. As águas turvas e escuras do Jordão até hoje. Inclusive, essa foto que nós colocamos aqui atrás, aqui é uma montagem da obra de arte do próprio Naamã, mergulhando as águas, mas esta foto que você vê aqui é uma foto do próprio Jordão, literalmente, Jordão, lá em Israel. As águas esverdeadas, que é muito comum, são resíduos orgânicos, e o Jordão está contornado de árvores em todo o seu roteiro, desde a sua saída lá do Monte Hermon, entrando no Mar da Galileia e seguindo, aí ele entra pela floresta jordânica, e isso faz com que altere a sua tonalidade também. O espaço geográfico onde ele se encontra, tudo isso contribui para essa alteração. E o Naamã se negou a mergulhar, nós vamos ver isso na lição, e a priori ligando isso talvez ao desprezo à cor das águas, que não representasse algo de purificação. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. É interessante a ênfase no Jordão, porque talvez no imaginário de Naamã, que é um pagão que serve no templo de Rimon, como ele vai mostrar no próprio texto, fala para o profeta Eliseu, ele entendesse que as águas que eram utilizadas para purificar as coisas eram águas cristalinas. E ele conhecia rios melhores do que o Jordão, aparentemente, visivelmente, materialmente falando, dada a pureza das águas. E o Rio Jordão parecia um contraste para o que se requer para que alguém fique puro. Então ele queria do seu jeito, da sua maneira, mas por orientação de um servo, ele foi curado, né? Então vamos lá. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. 7 tem uma tradição por trás do número 7 no Antigo Testamento e no Novo Testamento, principalmente no livro do Apocalipse, ligada à ideia de plenitude, perfeição, e aí atribui-se uma ideia simbólica de um nome divino, número quase divino, né? Mas os cabalistas, os judeus, se apegam muito a esse número 7. Mas aqui não exige nada de especial a não ser o número determinado que Naamã deveria entrar no Jordão. E talvez isso esteja ligado também porque Israel atravessou o Jordão com a arca e contornaram Jericó 7 vezes, e no 7º dia, mais 7 vezes, tocaram as trombetas e caiu. E Deus separa 7 semanas, é uma série de setes, e todos estão ligados com a ordem divina. Os judeus criaram um rito de purificação
de 7 vezes também está na própria lei. Não é que os judeus criaram em si, é que está na lei. Mas na tradição judaica, eles têm o Bó, que é o poço que alimenta a água, que eles cavavam junto aos rios, nas suas casas ou nas sinagogas, e depois o mikve, que é um tanque de purificação com 7 degraus que o judeu tem que descer. E tudo isso está ligado a esses 7 também, ligado aqui ao próprio Naamã, a sua influência sobre a sinagoga, esse episódio do milagre. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A palavra do homem de Deus é a palavra que Deus lhe deu para que mandasse. Então ele está cumprindo a palavra de Deus e não de Eliseu em si. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, ou seja, a sua pele, né? E ficou purificada. A verdade prática nos diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Deus não está cativo a ninguém, nem submisso à vontade de ninguém e aos caprichos humanos alheios de alguém. Deus é totalmente livre para agir onde, quando e como quiser. Então ele é soberano sobre a sua criação e é isso que nós entendemos. Que ele diz assim, Isaías 43, versículo 3, operando eu, quem impedirá? O objetivo geral da nossa lição será revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. É expresso na Bíblia que Deus quer o melhor para todos nós, mas por conta do pecado, da rebelião humana, Deus tem que enviar a sua justiça sobre o pecado, né? Mas está expresso na Bíblia que ele deseja salvar a todos, curar, não sei, né? Mas vamos lá. Esse é o pensamento do autor da lição. Objetivos específicos. Relatar a busca de Naamã por sua cura. Vamos estudar isso no capítulo 1 da lição. Capítulo 2, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. Terceiro, identificar a ambição de Geazi, o servo de Eliseu. Aqui, na nossa introdução, você vê que diz: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Então, essa cura de Naamã, ela revela que os métodos de Deus não são fáceis de compreender e o que devemos fazer é simplesmente obedecer, seguir os seus parâmetros que vai dar certo no final. Deus não erra, concernente aos seus propósitos e leis e princípios. Então, tudo o que ele faz é bom e perfeito. Basta que nós o sigamos sem questionar. Embora Naamã fosse um comandante do exército sírio, ele precisou submeter e crer que era possível. E aconteceu. Foi despertado por um servo e tentou, e o resultado foi altamente louvável. Naamã, o chefe do exército sírio. A nossa lição, ela nos mostra que ele era um comandante honrado. Tópico 1 diz assim: um comandante honrado. De acordo com o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria,
Era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Já mostra aqui que Naamã ele goza de um privilégio, de um status de altíssima honra, muito respeitado e honrado pelo seu senhor, ou seja, pelo rei, pois por meio dele, por meio de Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Aqui nós aprendemos que Deus é Senhor das nações, sobre as nações, que Ele controla tudo e todos, que nada escapa do seu poder. O livro 1 de Amós, capítulo 1 do livro de Amós, Deus manda uma mensagem para cada nação e emitindo juízo sobre os seus pecados também. É interessante que Ele só exige porque Ele é Senhor de tudo e de todos. E o que nos mostra aqui, pela história, Naamã é um comandante sírio pagão que serve aos deuses, mas as suas vitórias vêm da parte do Senhor. Mesmo sem conhecer o Deus verdadeiro, ele estava sendo abençoado por ele. Que muitas vitórias, o Senhor, ou seja, Yahvé, dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. E é interessante que a nota de rodapé diz assim: o termo hebraico não se refere somente à lepra, mas também a diversas doenças da pele. A diversas doenças da pele. É um termo genérico, já que lepra é um termo muito específico, né? E Naamã era um ministro de alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco, ao norte de Israel. Nome preservado até hoje, tanto Síria quanto Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. O primeiro livro dos Reis nos mostra que havia conflitos constantes entre a Síria e Israel. Podemos ver aqui no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 25, que Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas além dos causados por Hadad. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. No capítulo 20, versículo 1 do primeiro livro dos Reis, está escrito: o rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis, com seus cavalos e carros de guerras, cercou Samaria, a capital de Israel. Nos versículos 22 do mesmo capítulo, diz que depois disso o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Então havia ataques constantes da Síria sobre Israel. O capítulo 22, versículo 31 desse mesmo livro, diz assim: o rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Então, havia uma resistência terrível aqui em relação ao rei de Israel. A escrava, uma testemunha de Deus. Em uma das suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. O capítulo 5 do livro dos Reis, versículo 2, diz: ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Antigamente, as mulheres eram servidas por mulheres e os homens eram servidos por escravos homens. Havia essa distinção de gênero
de forma bastante específica para o serviço do escravo em relação ao seu senhor, em relação à sua senhora. Desde a Mesopotâmia, a Bíblia diz que Abraão comprou escravos, mas ele deu a Agar, a sua esposa Sarai. E ela diz: toma a minha escrava e gera filhos para mim, a minha escrava. Então, é muito comum. A Bíblia diz que havia as escravas de Raquel e de Bila, né? De Leia, quer dizer, de Leia, as escravas, né? Das esposas de Jacó. Então, era muito comum que as mulheres tivessem escravas. E essa menina se tornou escrava da esposa de Naamã. E talvez aqui chame de menina uma adolescente. E ela está servindo nos dias do rei Ben-Hadad II. E o rei de Israel se chama Jotão, né? Que é o irmão mais novo de Acasias, que assumiu o lugar do trono quando ele morreu. O rei de Israel. E Ben-Hadad II é quem está no governo nesses dias. Em uma das suas incursões, aí ele levou essa menina como escrava. E esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. Veja que se Naamã fosse um leproso no sentido amplo da palavra lepra, ele não estaria em casa com a sua família, nem estaria na frente do exército, né? E um dia, versículo 3, do capítulo 5 do segundo livro dos Reis. Ela, a jovem que está servindo na casa de Naamã, disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Se fosse traduzir o pé da letra, da doença de pele. Ou na pele, né? Pois eu vou mostrar aqui o texto, que era algo bem localizado, né? O que entendem os intérpretes. Esta passou a morar na casa dele e mandou, né? A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Embora ela tenha colocado a sua visão no profeta, o homem de Deus, né? A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio Ben-Hadad II preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou presentes. É bem provável que a quantidade de presentes que está listado na Bíblia fora enviada para o rei e talvez uma parte tenha ficado para o profeta. Naqueles dias, a Síria e Israel estavam em paz. Eles não estavam em momentos de crise política, de guerra, de conflito. E o que assusta o rei de Israel, Jotão, é justamente a exigência na carta da cura do servo do rei Ben-Hadad, que é Naamã. E isso parecia como uma quebra de aliança, era colocar em risco, porque se ele não conseguisse voltar curado, você não quer me ajudar, então você não é meu amigo, você é meu inimigo. Essa aliança fora projetada, está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 34, que diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 34. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse, mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Fizeram um tratado, uma aliança, um acordo. E eles estão vivendo esse acordo agora. E Jotão
está sendo beneficiado desse acordo que foi feito com Acabe e a Síria. E agora ele tem uma ameaça, esse acordo, esse tratado. E essa é a preocupação dele, que essa aliança seja rompida com a exigência do rei. Se ele não cura o seu servo e ele volta, ele diz, não, você não tem acordo comigo, você é meu inimigo, você não quer me beneficiar nessa aliança. E ele rasgou as vestes, assumindo uma posição interessante. Por acaso eu estou no lugar de Deus? E o texto do capítulo 5 do livro dos Reis nos diz assim, versículo 5, capítulo 5, versículo 5 em diante. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? O livro de Deuteronômio, capítulo 32, ele responde que somente Deus tem o poder de dar a vida, de removê-la, né? E aqui o rei responde, por acaso estou no lugar de Deus? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. A outra tradução nos diz assim, vede que busca ocasião contra mim. Então, era uma quebra de aliança. Então, desce com Naamã essa caravana, que Naamã acreditou na palavra da escrava, se preparou e foi para fazer esse pedido, mas agora esse pedido está comprometendo uma aliança. A notícia chegou em Samaria até o profeta Eliseu, que o rei havia agido de tal forma. Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. A ideia de rasgar as vestes era um símbolo de dizer que eu estou totalmente despido, desprovido. Eu não tenho forças para fazer isso. Estou nu diante desta situação. Essa é a proposta do rei, deixar claro simbolicamente, ele mesmo assumiu essa postura para que preservar o seu país de uma guerra. Então ele rasga as vestes nessa proposta. E a notícia chega a Eliseu e Eliseu, porque o rei rasgou as vestes, manda esse homem para cá e ele vai saber que é um profeta de Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Chega Naamã com a sua caravana. E ali ele vai receber uma ordem, uma direção, mas de uma maneira que ele não esperava, não contava. O mergulho no rio Jordão. Então, o que Eliseu vai dizer para Naamã? Eliseu não se impressionou com a pompa. A Bíblia diz assim, versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Carros aqui são charretes, carruagens, né, que era utilizada naqueles dias. Do estilo daquelas carruagens que você encontra mais antiga, bem preservada, lá no Museu do Cairo do Egito, de Tutancâmon, né? E então Naamã foi com seus
cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aqui não é brincadeira. Por quê? Ao saber sobre o que estava acontecendo, que Eliseu não se impressionou com a pompa, que é o ponto 1, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes ao rei? Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções que ele haveria de fazer para ser curado. Eliseu não saiu para dizer bom dia, boa tarde, boa noite, como é que está, excelência, autoridades. Não, ele não fez nenhuma cordialidade, nenhuma reconhecimento de honraria. Mandou apenas uma mensagem para ele, considerando que Naamã é um gentio, um sírio. E a decepção de Naamã com isso foi terrível. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi para mergulhar 7 vezes no rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente nessa hora. Veja só. Vai e lave-se e sua pele ficará purificada. Versículo 11 do capítulo 5. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Ele projetou todo o cenário. Ele já tinha projetado no seu imaginário como acontecer. Eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o nome de Yahvé, que está todo maiúsculo, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado. O lugar quer dizer que não era em todo lugar, não era em todo o corpo, era uma parte bem específica. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. A frustração de Naamã é porque ele projetou como ele seria recebido e como Deus ia operar e como o profeta iria agir. Nem foi recebido do jeito que ele projetou, nem o profeta agiu sobre a enfermidade como ele queria e nem a cura seria do jeito que ele invocaria o nome do seu Deus em pé. E até o rito, talvez ele estivesse com toda uma projeção baseada na sua religião, nos seus sacerdotes e profetas da Síria. Ele já viesse com toda aquela projeção de ação e queria que acontecesse lá em Israel do mesmo jeito, só que Israel era outro Deus, ou seja, o único e verdadeiro Deus. Aqui, os profetas não trabalham pela sua glória para receber a recompensa, trocando dinheiro por milagres em Israel, que é o favor de Deus, a misericórdia de Deus que é administrada em favor dos homens. A oração não é um produto a ser vendido, o milagre não é um objeto a ser negociado. Infelizmente, muitos vivem agindo de acordo com o projeto de Naamã, mas o projeto de Deus é agir como Eliseu. E ele moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. A decepção foi clara aqui de Naamã. Ele queria, porque ele projetou. E no reino de Deus, ninguém deve projetar as coisas como Deus deve agir, como o profeta deve agir, como a cura deve chegar. Não. Deus não se limita. Deus não é uma planta que se coloca dentro da lata e se conduz para um lado e para o outro. Deus não cabe dentro da circunferência humana. Por isso que ele nos colocou dentro. E foi precisa a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariando o comandante, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão
e sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. O versículo de número 12, ele diz assim: não são os rios de Abana e Farfar, ou Farpá ou Farfar. Esses são os rios dourados, o rio dourado pelos gregos, né? Ele foi chamado de rio dourado pelos gregos, os de Abana foi chamado assim. E atualmente ele se chama de Rio Barada, né? O rio de Abana. Rio Barada, na Síria, que nasce nos montes Antilíbanos e flui pela cidade de Damasco. Já o rio Farfar flui para o leste a partir do Monte Hermon, passando um pouco para o sul de Damasco. E ele conhecia muito bem esses rios, essas águas, e diz: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Veja a glória. Ele sabia que o Jordão era um rio serpenteado, cheio de resíduos orgânicos, de uma água esverdeada até hoje. E sabia que o Mar da Galileia, um pequeno lago ali no norte também, suas águas não são águas tão claras e tão sedutoras como outros lagos cristalinos, né? E, de igual modo, o mar que existe no sul é um mar morto, não produz vida. Então, ele fez essa crítica aqui, que as três fontes principais de águas de Israel, uma não serve praticamente para nada naqueles dias, né? Que era o mar morto, não dá para produzir vidas lá, com exceção de pequenas bactérias. Mas de peixes nenhum sobrevive, pois está na maior depressão geográfica do planeta Terra, está a 430 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, o Mar Morto. O Rio Jordão, que faz esse encontro da Galileia com o Mar Morto, e o Mar da Galileia. Ele diz: porventura, todas as águas de Israel, os rios de Damasco, são melhores do que todas as águas de Israel. Ele tinha o orgulho da sua terra, da sua pátria, e demonstrava a sua presunção pessoal diante disso. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Foi embora dali furioso. Ficou indignado, furioso, e queria do seu jeito, da sua maneira. Pensava ele que tinha que ser como ele projetou. E agora, além de projetar como seria recebido, como o profeta deveria fazer e como Deus iria responder quando ele invocasse o nome de Deus, também agora, quando vem a resposta para o milagre, o que ele deve fazer, ele mais uma vez não aceita. Projeta as águas de Damasco, humilha as águas de Israel, mas Deus quer operar em Israel, não é em Damasco. Deus quer operar nas águas do Jordão, não é em Abana e Farpar. Que Deus maravilhoso, que Deus grandioso, quando ele escolhe, quando ele determina, não adianta alguém querer mudar. Mudar a rota, a direção não vai resolver. Ainda que se pareça melhor os caminhos dos homens, mas não é igual ao caminho de Deus. E aqui a gente vê que ele traça que as águas são. Eu poderia mergulhar neles e ser purificado, ainda que diga não são melhores do que todos, mas Deus disse que tem que ser aqui. Então saiu furioso, porque queria do seu jeito, da sua maneira. A presunção no coração de Naamã é grande, além da doença, além do prestígio, há um orgulho, né? E assim tem muita gente, doente, enfermo, marcado e orgulhoso, prepotente por algum currículo, algum certificado que tem na parede. Coitados. Bem-aventurados os humildes de coração.
Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Olha só, quem trouxe uma caravana de riquezas, de bens, de vestes, de prata, de ouro, para comprar o milagre, o que significaria dar 7 mergulhos nas águas de um rio? Isso aqui foi tremendo porque os servos tiveram coragem, amavam tanto o seu senhor. A fidelidade de um servo, ter a coragem de dizer ao seu senhor a coisa certa na hora certa, mesmo que isso é, pareça ser perigoso que ele vai fazer, ou fora que ele pode levar, ou perder o seu emprego. Mas ele disse a coisa certa, foi fiel e verdadeira. E aí, e são os servos, né? Os servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Certamente um foi o porta-voz e os outros só dizendo assim: é verdade, meu senhor. Sim, é verdade. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Ele diz: se lave e será purificado. Uma coisa tão simples. Eles enxergaram que esse plano era muito simples de fazer, mas ele não havia entendido isso. Quando essa luz chegou, aí ele despojou-se de seu orgulho, de sua presunção. Ainda bem que ele reconheceu em tempo. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Deus ainda opera milagres e não misticismos. Deus é o Deus de milagres. Basta obedecer os seus princípios. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio de 2 Reis é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Para exercitar um milagre, né? Nesse sentido. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis, os 7 mergulhos no Jordão, faça os 7 e será purificado, e identificar um significado para cada mergulho, né? O que muito comum pregadores fazer isso e sair dizendo o que significa cada um deles. E os inocentes que seguem e acreditam no pregador porque vê ele investido de autoridade, que está com o microfone na mão, acreditam em tudo. E até vende essa informação ou passa para frente como se fosse verdade. Mas é apenas 7 mergulhos. Buscar um significado para cada mergulho é criar, inventar e faltar com a verdade. Somente isso. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. Usar 7 vezes isso, 7 vezes aquilo, isso é superstição. Não há necessidade para essas coisas. Não é por acaso que Jesus disse que havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Ele foi purificado porque obedeceu. Lucas 4:27. Capítulo 3. Geazi é acometido da lepra. Já pensou? O comandante veio leproso e voltou limpo. Geazi estava limpo e ficou leproso. O comandante era gentil e foi beneficiado com a graça e o milagre de Deus, e Geazi era judeu e foi punido com o juízo de Deus. Veja só, a rejeição dos presentes.
após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. O capítulo 5, versículo 15 diz: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ele se sentiu tão grato por isso, um milagre extraordinário, uma coisa que ele não podia fazer, que os médicos da Síria não podiam curar, nem os melhores médicos da redondeza. Ele, como um comandante, certamente tentou todo tipo de cura. É muito comum qualquer pessoa que tem benefícios, tem posição, uma missão a desenvolver, que busca uma saída para os seus problemas quando surgem, principalmente de saúde. E agora, diante de um ato tão simples, 7 mergulhos nas águas do Jordão, ele está limpo. E o texto sagrado diz que ele quer ser grato por isso. Ele está extasiado com o milagre, ele está perplexo, ele está maravilhado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. É belo porque ele quer ser grato e ele reconhece no milagre o único Deus, a fé monoteísta, que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ele disse aqui no capítulo 5, versículo 11, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Agora o Deus de Eliseu passa a ser o Deus de Naamã, quando ele diz: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. E ele confirma isso quando ele pede a autorização do profeta Eliseu para servir no palácio do rei, que ele tem que ajudar o rei Ben-Hadad II a entrar no palácio de Rimon, do seu Deus, e o rei, quando se curva, ele se curva para dar apoio ao rei. Ele vai fazer isso não com o coração, mas na missão de servo do rei. Observe o capítulo 5, versículo 17 e 18. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor, que é o rei dele, vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu: Vá em paz, cumpra a sua missão, o seu ofício, se curve na missão, mas não curve o seu coração à idolatria. Então, o Deus dele que ele vai sacrificar agora é somente ao Deus de Israel. Ele se converte e Eliseu rejeita os presentes. Versículo 16, o profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Eliseu é diferente dos profetas de hoje. Eliseu é diferente de certos pregadores itinerantes, de certos comunicadores da palavra, que, pelo contrário, eles pedem antes de operar o milagre. Pedem prometendo curas, pedem desesperadamente ao povo e oferecem o que não podem dar. E armam artifícios sutis prometendo um paraíso para as pessoas, para tirar-lhes o que eles têm. O profeta Eliseu é um exemplo para nós do século 21, de qualquer tempo, um exemplo de profeta. E ele trabalhou a serviço de Deus para a glória de Deus, honrando o Senhor com sua atitude,
E por isso que a palavra de Deus estava na sua boca, a autoridade de Deus estava com ele para fazer as coisas certas do jeito certo. Muitas pessoas se apropriam do nome do Senhor, determinam em nome do Senhor. E às vezes a fé das pessoas pode até atingir ou conquistar objetivos com isso, mas não significa que esses profetas são de Deus. E também não estou dizendo que não tenha homem de Deus nos últimos dias, comprometidos com a sua palavra e fazendo a coisa certa do jeito certo. Existem homens como Eliseu. Existem os Eliseus da vida ainda. Homens que trabalham pela glória do Senhor, pelo reino de Deus, pela majestade do Senhor, e não para a sua glória, para a sua honra. E Eliseu rejeita os presentes. E esses presentes vieram depois da cura. Aqui estão buscando antes da cura. Imagine depois. Aí querem fazer uma aliança de manutenção dos bens da pessoa para esses. Como eu conheço histórias horríveis e terríveis. Mas um dia eles serão julgados, esses falsos profetas. Porque Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, expulsei demônios, curei os enfermos. E ele lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. Eles praticam a iniquidade. Por isso serão afastados. Não serão reconhecidos por suas obras, mas serão reconhecidos pela sua iniquidade e recompensados por ela também. Se você é um iníquo, um enganador, que usa da palavra de Deus, fuja desse caminho enquanto é tempo, pois o juízo de Deus está próximo. O machado já está posto à raiz. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu, ao recusar o presente de Naamã, revela um comportamento de quem não vende de si mesmo, que não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram homens honestos consigo mesmos e com Deus. O profeta Daniel também foi oferecido para ele todas as riquezas lá da Babilônia. E ele rejeitou. O diabo tentou Jesus apresentando para ele riquezas, poder, majestade. Mas Jesus disse que toda adoração era somente para Deus. Não abriu mão da sua identidade de filho de Deus. Por ganância, Geazi é acometido. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Geazi ficou imaginando, essas coisas todinhas vão voltar, vieram para cá, era para ficar aqui, está voltando para a Síria. Se poderia ter tantos benefícios, começou a fazer projetos, tais projetos sociais, tanta coisa na cabeça dele. Disse, não, eu vou dar um jeito de ficar com alguma coisa. Ele disse, não precisa tudo, só basta um pouquinho, né? E versículo 19, parte final, diz assim: quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, Geazi ou Geazi, dependendo, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Se ele chegasse lá e dissesse, olha, eu sirvo o profeta, eu preciso de ajuda, você poderia me deixar alguma coisa? É uma coisa isso aí. Pedir para si, sem engano, sem mentiras, que poderia ter chegado para ele. Então Geazi correu para alcançar Naamã, versículo 21, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Quando ele viu aquele homem vindo atrás, correndo, ele tinha visto ele na casa de Eliseu. Inclusive, teria sido o porta-voz da mensagem.
Então ele desceu da carruagem, dando a honra. Está acontecendo alguma coisa? Então Geazi correu para alcançar Naamã, né? E o alcançou. Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. A ganância levou ele a criar um projeto, uma mentira, envolvendo o nome do profeta Eliseu, comprometendo a integridade de Eliseu para tirar proveito. E tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. O texto sagrado diz que ele faz tudo isso aqui e retorna. E o versículo 24 diz: quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e guardou em casa, e mandou os homens de volta, e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Olha só. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Ele aplicou aqui o 10º mandamento, né? Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Geazi descumpriu o 10º mandamento da lei do Senhor. E ele não sabia que aquilo tudo estava sendo revelado a Eliseu. Toda a cena, todo o cenário foi projetado para Eliseu o que estava acontecendo. Ele estava acompanhando passo a passo, sabendo de tudo. Deus ainda é o mesmo. Que o nosso coração seja protegido, que tenhamos cuidado para não sermos atraídos pelas coisas materiais, pelas ofertas que parecem tão fáceis, tão próximas. Isso venha nos seduzir para nos afastarmos do Senhor, correr o perigo de pecar contra Deus, descumprir a sua palavra e ser punido por conta do pecado de ganância. A nossa conclusão é que a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.